Boa tarde. Começa agora o Cabeça de Área para refletir sobre uma prática que pode ajudar na boa forma e na qualidade de vida. O programa, que não se limita aos resultados, propõe conhecimentos sobre a relação entre a prática de atividade física e a saúde. É o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos os professores Pedro Paes e André Costa, ambos do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco. A repórter Carla Moreira foi ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas e traz informações sobre o primeiro encontro internacional. Vamos conferir. O Centro de Ciências Sociais Aplicadas sediou o primeiro encontro internacional de atividade física e saúde, numa nova perspectiva para estudantes, profissionais de educação física e da área da saúde. O professor Pedro explica como surgiu essa ideia. Através de uma experiência de docente lá na Universidade Politécnica de Madrid, nós estabelecemos importantes contatos que se materializaram nesse encontro, com a vinda de docentes para compor esse primeiro encontro internacional. E na troca de conhecimentos, a professora Rócio Cupeiro e o professor Pablo González expõem seus projetos. Estudiamos a un total de 240 personas con sobrepeso y con obesidad que fueron entrenadas durante 6 meses realizando 4 tipos diferentes de entrenamiento. Entrenamiento aeróbico, entrenamiento de pesas, una mezcla de entrenamiento aeróbico y entrenamiento de pesas y recomendaciones de ejercicio. Todos ellos hicieron dieta y todos los parámetros resultaron en una mejora en la calidad de vida de las personas con obesidad. No solo una pérdida de peso y una pérdida de gordura, sino también una mejoría física. Las técnicas empleadas en los laboratorios de esfuerzo son de una base muy similar. Hace tiempo que no se innova en las técnicas en sí, en lo que se innova es en la aplicación. Un ejemplo es, por ejemplo, la termografía, que analiza la temperatura corporal. Es una técnica que existe desde hace muchos años, pero se utilizaba en instalaciones, en edificios, en estructuras. Pero hoy en día se está empezando a aplicar a personas, al cuerpo humano, para ver cómo responde la temperatura corporal al ejercicio. O professor Pablo comenta o trabalho desenvolvido com a biomecânica. Analizar las causas de por qué se realizan los gestos de una manera y no de otra. Eso sirve de un gran interés ya no solamente para la mejora del rendimiento, sino como también para evitar problemas. Hay muchas formas de poder utilizar. La que yo llevo empleando en los últimos años, que es objeto de mi tesis doctoral, hacemos análisis por medio de cámaras estándares, con las cuales, conociendo a la frecuencia a la que graban y por medio de sistemas de referencia de las propias líneas de atletismo, podemos saber la posición de los pies en el suelo. De esta manera podemos determinar la longitud de zancada, el ancho de zancada, así como el tiempo del pie en el suelo o el tiempo del pie en el aire. Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai falar sobre atividade física e saúde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. O Pedro e também o André, nós vimos na matéria algumas informações sobre o primeiro encontro internacional sobre atividade física e saúde. Eu gostaria então que vocês comentassem um pouco sobre o que foi a natureza desse congresso, por que esse congresso teve essa primeira edição aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Bem, o congresso foi uma satisfação para a gente, por causa que ele foi decorrente de um encontro, um contato docente que teve entre a universidade e 2 universidades espanholas, que ocasionou uma discussão que está muito em vigência, que é a atividade física e saúde. E nós tivemos a felicidade, junto com o Departamento de Educação Física da Universidade de Pernambuco, de organizar esse encontro, que teve uma participação boa de estudantes, de outros colegas, professores, e o contato direto com esses 2 professores da Espanha, para nos atualizar tanto a eles quanto
nós com relação à atividade física e saúde. O André, sabe, a gente viu também na matéria aí uma discussão muito interessante que os professores trouxeram, né, os 2 professores espanhóis. Então, são de 2 universidades, são de universidades diferentes na Espanha ou são da mesma universidade espanholas? Eles são representantes de 3 universidades, na verdade, né? E o fato importante desse encontro foi que tanto a professora Rocío como o Pablo vieram com visões diferentes em relação à atividade física e saúde e a própria aplicação, né, de alguns métodos. Por exemplo, a professora Rocío falou em determinado momento sobre obesidade, né? Já o professor Pablo falou de uma análise de movimento que pode servir para uma série de outras investigações. Então, eles vieram representando 3 universidades que eles trabalham lá na Espanha e proporcionou esse intercâmbio aqui com a Universidade Federal de Pernambuco. Nós temos informações, inclusive, que vocês estão montando uma academia dentro do Hospital das Clínicas, né, da Universidade Federal. E vão tratar também dessa questão da obesidade e hipertenso. Gostaria que você falasse um pouco desse projeto e como esse projeto dessa academia no HC tem a ver com o encontro internacional, Pedro. É porque hoje em dia, né, a atividade física ela serve não somente para a obesidade, ela serve desde a prevenção, tratamento e também o acompanhamento de qualquer tipo de pessoa que tenha, por exemplo, diabetes, hipertensão, problemas renais, problemas de colesterol. E com isso está se aplicando muito no mundo moderno a criação de espaços dentro dos próprios hospitais para fazer com que a atividade física seja uma forma de terapia no próprio hospital. Isso faz com que diminuam a quantidade de tempo das pessoas no leito, que as cirurgias sejam feitas com pessoas em melhores condições. Então, realmente, nós temos esse projeto que vai se tornar viável e a Universidade Federal de Pernambuco vai estar na vanguarda de atividade física relacionada para esse tipo de grupo de pessoas. Agora, André, nós vimos na matéria também os professores falando de diferentes técnicas e as pesquisas que foram realizadas na Espanha. Há possibilidade de aplicação desse mesmo método ou dessa pesquisa realizada na Espanha com pessoas, ou seja, de culturas diferentes, aqui no Brasil? Sim. Hoje em dia, as técnicas de investigação em pesquisa são técnicas que são muito divulgadas no mundo inteiro. Então, tanto o pesquisador aqui no Brasil, como qualquer parte do mundo, tem acesso a esses protocolos, né? A questão é basicamente equipamentos. Se há disponibilidade daquele equipamento específico ou de outro que pode fazer a mesma análise. E a gente terá condições de fazer análises tão precisas como estão sendo realizadas nessas universidades na Espanha também, aqui na universidade. E quais as principais pesquisas que vocês hoje estão desenvolvendo? A partir, é claro, tanto desse encontro internacional, como também o que você já tem no cotidiano aí da prática docente. Com a instalação dessa academia dentro do hospital, a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com diferentes populações, né? Então, é importante frisar que existe um movimento hoje que começou lá nos Estados Unidos, que é Exercise Medicine, ou seja, né, a área médica também está reconhecendo hoje que a atividade física é fundamental para tratar não somente da pessoa que é saudável, mas a pessoa que pode apresentar algum tipo de patologia. Então, essa aproximação ou esse olhar da classe médica, né, reconhecendo que o exercício é importante para o tratamento, abre uma série de possibilidades de investigação com diversas patologias, como a gente vem sempre discutindo. Não somente na questão de obesidade, mas também na parte de reumatologia, com crianças, com idosos, né? Então, isso abre uma perspectiva muito grande de investigação em várias áreas. E aí, todo o grupo, né, de Atividade Física e Saúde lá, do Departamento de Educação Física, vai começar a desenvolver uma série de linhas de pesquisa com diversas populações, inclusive com as que já têm em encaminhamento, né? Com pacientes com HIV, por exemplo, com idosos, com obesidade, que é uma outra frente de investigação que a gente está iniciando. Uma coisa interessante normalmente nós, leigos, né, perguntamos, mas qual a melhor atividade física, ou a melhor prática esportiva, né? O que realmente faz bem à saúde? Nós temos, inclusive, um clipe, vamos soltar as imagens. Em cima dessas imagens, gostaria que vocês comentassem o que é bom realmente para a gente fazer. É a caminhada, é a corrida, é a natação, né? Vamos soltar as imagens, então... gostaria que vocês comentassem, porque é uma caminhada de uma forma espontânea, sem uma prescrição do professor de educação física. O que é realmente bom para a saúde, Pedro e o André?
Bem, o que é bom para a saúde é você se manter ativo, né? Eu gostaria de dizer eu queria dizer que a melhor atividade física é aquela que você mais gosta, mas nem sempre a gente pode fazer aquilo que a gente mais gosta. Uma pessoa muito obesa não pode jogar futebol em alta intensidade, não pode fazer determinado... Não pode não, o risco de lesão é altíssimo. Então, sem dúvida nenhuma, a mudança de hábito é incluir também a atividade física no seu dia a dia. E qual atividade física? Aquela que aumente um pouco a intensidade do seu esforço, que você faça com 50 minutos de duração, que você tenha uma frequência de no mínimo 3 a 4 vezes por semana e que você tenha uma certa demanda energética suficiente para que o teu coração trabalhe um pouquinho mais acelerado. Então, independente, quer dizer, pode ser o vôlei, o basquete, o futebol. Que atividade, por exemplo, para uma determinada faixa etária, né? Está chegando aí 50 anos, 60 anos, hein, André? Então, tem uma questão importante que o Pedro mesmo colocou, que é a questão do quanto aquele corpo está preparado para a prática, né? Então, só um exemplo muito simples, né, de uma fala que eu ouvi de um senhor de 78 anos que faz luta até hoje, né? Então, ele já desde criança faz aquela prática de atividade física de luta, né, com quedas. Então, o organismo dele, o condicionamento físico, permite que ele faça com essa idade essa prática, né? Agora, uma pessoa que quer iniciar a atividade já nessa idade, talvez tenha algumas restrições. Então, é importante que essa pessoa escolha uma atividade que lhe dê prazer, mas que o seu organismo possa ter condições de responder também a essa prática. E aí vale qualquer uma das atividades, como mesmo a luta, a gente já viu idosos fazendo o surf, por exemplo, né? Então isso é muito interessante. Nós fizemos um programa aqui sobre fibromialgia. Vocês têm conhecimento dessa síndrome e também já trabalharam com algumas patologias assim, bem específicas, hein, Pedro? Eu tive um aluno de educação física que tinha um personal, um cliente que tinha fibromialgia. E ele conseguiu bons resultados, melhoras com a musculação. Então, mas assim, são dados que eu não posso, obviamente, generalizar. Foi um tratamento específico e teve bons resultados. Mas, sem dúvida, assim, a combinação do médico com a assessoria do professor de educação física nesse tipo de caso, eu acho que vai melhorar bastante em relação a esse problema. Tem um cartaz aqui do evento, né, do congresso. Eu gostaria, Pedro, que você comentasse um pouco, por exemplo, sobre qual a tendência, por exemplo, do congresso, porque foi o primeiro encontro, né, internacional. E aí eu gostaria que você, para a câmera aqui do 3, Luiz, né, eu gostaria então que vocês comentassem sobre qual a tendência então desse encontro. Foi o primeiro encontro, já começou internacional, com professores da Espanha. Então, qual a tendência desse encontro? O que é que esse encontro de fato discutiu? E o que o encontro apontou para novas iniciativas, outras iniciativas, inclusive de pesquisa, de investigação científica? Não, sem dúvida esse encontro foi o primeiro contato científico internacional com o intuito de fazer um encontro ainda maior, um congresso científico, porque é através do congresso científico que os profissionais que trabalham principalmente no meio acadêmico se atualizam e também comunicam para a sociedade as suas descobertas, o resultado de sua pesquisa. Então nós queremos fazer isso aqui na Universidade Federal de Pernambuco, para que isso seja uma janela, tanto para mostrar os nossos conhecimentos, as nossas conquistas científicas, quanto para poder fazer o contato com as outras pessoas de fora, para que eles nos venham a contar o que eles estão fazendo. Isso é muito importante, porque vocês são professores da Universidade Federal de Pernambuco e o vice-reitor Silvio Romero Marques, da Universidade Federal de Pernambuco, e a pró-reitora Ana Cabral falam sobre o primeiro encontro internacional de atividade física e saúde. Vamos conferir. A prática de atividade física propõe bem-estar e melhoria na qualidade de vida, podendo também auxiliar no tratamento de algumas doenças crônicas. O primeiro encontro internacional de atividade física e saúde vai discutir sobre estes assuntos, além de trazer o intercâmbio de 3 universidades da Espanha. E neste contexto, o vice-reitor Silvio Romero expressa o valor desse momento. A importância é trazer para o âmbito da academia e da universidade a discussão sobre a importância da atividade física e da saúde dentro da sociedade moderna. E a abordagem científica e os dados acadêmicos
vão formar a opinião daqueles que hoje estão se iniciando no aprendizado da ciência do esporte e da educação física. A pró-reitora para assuntos acadêmicos, a professora Ana Cabral, avalia o encontro como positivo para a academia e para a divulgação de práticas esportivas. É um momento muito feliz, porque coincidiu com o retorno ao nosso calendário acadêmico, mostrando que a universidade ela funciona assim, integrando ensino, pesquisa e extensão em nível nacional e internacional. Os nossos alunos de graduação, eles estão hoje vendo o que pode acontecer com as experiências de atividade física e sua repercussão na saúde e de que forma a gente pode contribuir para um país melhor, com mais educação e com menos patologias e com a cabeça sã. André, nós vimos que na matéria, claro, o apoio institucional é muito importante para um evento dessa natureza. Eu gostaria de que você falasse um pouco sobre que experiências anteriores você especialmente tem, né, sobre a atividade física e saúde e as pesquisas que você vem desenvolvendo, conectada aí no encontro internacional. Legal. O tema que eu desenvolvi no encontro foi a relação entre a atividade física, a cognição e o aspecto nutricional. Então, o que a gente tem observado das minhas experiências em relação a esse assunto é que existe uma relação muito próxima entre esses três componentes. Quando a gente fala da questão da atividade física, não pode se esquecer da questão também da alimentação, da nutrição saudável. E esses fatores interferem diretamente sobre os aspectos cognitivos. Atenção, memória, por exemplo, né? Em diferentes faixas etárias. Com idosos, tem alguns trabalhos aparecendo mostrando que é importante essa relação ser saudável, praticar atividade física e ter uma boa alimentação, que a sua memória, né, a sua atenção vai estar compatível com a idade. E a gente tem observado também, mais recentemente, que é importante cuidado com as crianças também. A alimentação saudável com a criança, que está em desenvolvimento, aliado com a atividade física, também reflete, os trabalhos têm mostrado, está no início ainda, que reflete também um bom desenvolvimento cognitivo. Então foi isso que você desenvolveu aí, o trabalho? O que eu vinha desenvolver, foi o tema que eu desenvolvi no Congresso e a linha de pesquisa, uma das linhas de pesquisa que eu quero desenvolver também no Departamento de Educação Física. E Pedro, que temática você desenvolveu no Congresso? No Congresso, eu falei sobre o meu resultado da minha tese de doutorado de investigação, que foi sobre a aplicação de exercícios de força, de musculação, para pessoas com HIV. Porque a AIDS ela já não é uma doença mais que mata, desde que a pessoa tome, obviamente, a medicação. E a medicação em 40% das pessoas com HIV provoca uma distribuição errada de gordura no corpo. E a musculação vem justamente para tratar esse efeito colateral do medicamento, que é reduzir essa distribuição errada no corpo. Então foi isso que eu passei no Congresso. Pois é, você fala de distribuição errada no corpo, mais ou menos da massa muscular, mas eu peço ao telespectador que distribua aqui conosco, com Cabeça de Área, as suas ideias, mandando um e-mail para o cabeçadiaria@ufpe.br, cabeçadiaria@ufpe.br. E pode visitar o nosso blog, www.programacabeçadiaria.blogspot.com. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje, a prática esportiva e a saúde. Para falar sobre o assunto, nós convidamos os professores Pedro Paes e André Costa, ambos do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco. Confira agora com Carla Moreira qual a relação entre a atividade física e outras áreas de conhecimento. A educação física vem avançando em vários aspectos e esse encontro mostra a relação da educação física com outras áreas. Historicamente, a educação física era vista como uma área que enfatizava a dimensão biofisiológica.
Mas desde os anos 80, passou-se a estudar educação física com uma nova perspectiva, de uma maneira mais ampla, onde outras áreas de conhecimento se aglutinaram a ela para melhorar ainda mais a qualidade de vida da sociedade. A fisioterapia ela pode trabalhar na prevenção das lesões desportivas e na preparação do atleta para o esporte. Aí vale salientar que o fisioterapeuta ele tem que trabalhar junto do profissional da educação física, que vai prescrever os exercícios específicos para cada caso, para cada atleta. O fisioterapeuta ele atua na prevenção dessas lesões do atleta, que podem ser lesões que atingem ossos, músculos, articulações, né? E a gente vai trabalhar no sentido de fortalecer essa musculatura, a gente vai estabilizar aquela articulação para evitar que a lesão ocorra. De que forma a atividade física contribui para pessoas com AIDS? O tratamento através da atividade física, ele dá com as pessoas vivendo com HIV/AIDS a diminuição da hipertrofia, uma melhoria na qualidade de vida desses indivíduos portadores, certo? E uma qualidade mais intensa na parte corporal, ou seja, na sua imagem corporal. Sobre nutrição e atividade física, o professor André destaca a importância dessa relação. Essas três áreas não podem ser separadas, né? Se a gente pensar apenas na questão da atividade física, algo vai ficar faltando. Né? Os alimentos, a parte de alimentação, nutrição, completa os estímulos que a atividade física promove no nosso organismo. É fundamental que a atividade física e a nutrição estejam muito bem balanceadas para que você tenha uma ótima qualidade de vida. Pois bem, nós vimos na matéria, André e Pedro, essa também um pouco de outros profissionais, né? O discurso de outros profissionais em relação à atividade física e saúde. Gostaria que vocês falassem um pouco como é que vocês veem também o trabalho multidisciplinar, né? Quer dizer, tanto o profissional de educação física, nutricionista, fisioterapeutas, os médicos, como é que está esse universo hoje, né? Para um campo de conhecimento aí que está fazendo uma intervenção, inclusive, num determinado corpo, seja o corpo do atleta ou do cidadão comum. O interessante dessa relação é que as áreas diferentes hoje estão... Qual que é o objeto de estudo ou de tratamento? É o homem, né? É o ser humano, ou é aquela pessoa que está com uma determinada enfermidade, ou mesmo um atleta, né? Então, o objeto é o mesmo. As áreas, se ficarem olhando cada uma com a sua perspectiva, talvez não consiga ter um potencial de desenvolvimento, né? Seja no tratamento de uma patologia ou seja no desenvolvimento de atividade física ou esportiva. Então, à medida que o médico, que o nutricionista, que o professor de educação física, que o fisioterapeuta, que o psicólogo, que todos olhem para esse mesmo objeto, para esse mesmo fenômeno, a tendência é que haja um melhor desenvolvimento e que os tratamentos possam se completar. Isso é fundamental hoje para que o ser humano possa se desenvolver. Ô Pedro, qual a experiência que você, enquanto profissional, tem dessa relação interdisciplinar, né, de atividades interdisciplinares, né, outros profissionais como nutricionistas e o trabalho que você desenvolve, por exemplo, com os portadores de HIV/AIDS? Hoje em dia, a visão multidisciplinar ela é simplesmente fundamental, porque até vai... de acordo com o conceito de saúde moderno, né? Que não é somente um ser biológico, não é somente físico, é um ser social. E qualquer tratamento de qualquer tipo de objeto de estudo é melhor, os resultados são melhores quando toda a equipe multidisciplinar trabalha em cima do mesmo problema, da mesma causa, do mesmo prognóstico, da mesma perspectiva. Então, por exemplo, em HIV, nós tivemos estudos, acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que envolvia nutricionista, envolvia o médico, o cardiologista, envolvia o fisioterapeuta e envolvia a enfermaria, a enfermagem. Então, isso possibilita um atendimento completo mesmo para o paciente, que se sente totalmente amparado e as ideias se convergem. Não existe uma prescrição de um médico que avance na área da educação física e o inverso, o educador físico não avança na área do médico e assim por diante. Nós vimos também na matéria essa questão da nutricionista, né? As atividades esportivas ou físicas e a nutrição.
né? O que o profissional dessa área de nutrição pode contribuir para as atividades físicas, para que tenhamos uma boa performance, hein, André? Então, esse é um ponto importante, né? Porque a gente tem que partir do princípio que, para que esse corpo se movimente, independente de qual seja a prática esportiva, é importante que tenha energia, né? E essa energia vem dos alimentos, dos nutrientes. Então, é fundamental que essa pessoa, independente da modalidade esportiva ou da prática esportiva, que ela tenha condições, ou que esse corpo receba essa energia para que possa desenvolver a prática da melhor forma possível. Desenvolvendo essa prática da melhor forma possível, você tem os estímulos e as adaptações, o seu corpo se fortalece, seu sistema imunológico responde melhor, né? As suas articulações, a sua musculatura. Então, o profissional, o nutricionista e toda a sua informação, a sua bagagem, a sua formação, as suas instruções, são fundamentais para que esse indivíduo possa se desenvolver no seu máximo, né? No seu melhor. Não tem como, né? Qualquer prática que seja na área de esporte de alto rendimento ou mesmo para um tratamento de uma patologia, se não houver esse olhar para a questão da alimentação, talvez você não consiga ter o resultado interessante. Mas nós estamos falando de um corpo, digamos, hipoteticamente perfeito, né? de um atleta, mas não um para-atleta. Vocês têm experiência com atividades, com uma intervenção no corpo de um para-atleta, por exemplo, um amputado, como tivemos nas Paralimpíadas agora, né, em Londres? Tem, Pedro, uma experiência semelhante? Com estudo não, mas é mais como espectador. Hoje em dia, a inclusão social diz respeito também à Paralimpíada. Então, se vêem resultados impressionantes de para-atletas, com vários tipos de limitações, sejam elas físicas e motoras, e que isso é muito importante para o desenvolvimento de acessibilidade, de construção de equipamentos específicos voltados para esse grupo de pessoas. Então, hoje na educação física, existem academias com um grau de acessibilidade de equipamentos voltados para pessoas que têm deficiências motoras, e eu acho que esse é o principal campo que nos dá o respaldo, o resultado vindo das Paralimpíadas, por exemplo. Você fala das Paralimpíadas, fala também de atividade esportiva. Esporte é saúde, esporte é vida, e onde você deve praticar esporte? Pratique esportes no Núcleo de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui você encontra atletismo, hidroginástica, futsal, judô, musculação, natação. Telefone 2126-8460, 2126-8460. 2126-8460, você obtém informações sobre a atividade física e esportiva no Núcleo de Educação Física da UFPE. Então, nós vamos agora chamar aí as nossas considerações finais do André. Bom, o encontro foi interessante, foi marcante para toda a comunidade, né, que atua na área de atividade física e saúde, e eu gostaria de deixar o convite, né, para a pessoa que está nos assistindo, para que busque informações, que venha à universidade. As informações estão conosco também e estamos todos à disposição para poder compartilhar em relação à atividade física e saúde. Muito obrigado, André. Bem, um convite, como o professor André falou, para visitar o nosso campus. E parabéns pelo programa. Aliás, o programa está de 7 anos de aniversário, né, na TV Universitária, e nós agradecemos a participação de vocês, falando de atividade física e saúde, e o programa brinda de todos os telespectadores em 7 anos de audiência. Obrigado, inclusive, a todos vocês que assistem o nosso programa, obrigado a toda a produção e parte técnica e a direção da TV Universitária. Você que acompanha a nossa audiência, até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.